E se o tempo não tivesse começado no Big Bang, mas fosse apenas uma transformação eterna do próprio universo? Muito bem, então vamos pensar o seguinte: a gente sempre parte do pressuposto de que o universo começou no Big Bang, né? Isso já virou praticamente o padrão, o consenso na cosmologia moderna. Mas aí vem a grande pergunta: e o tempo? O tempo também começou ali? Porque, olha só, quando a gente fala em começo, a gente já está usando um conceito que depende do tempo, né? Começo é algo que acontece no tempo. Então dizer que o tempo começou é meio complicado, né? Parece uma daquelas frases que se contradizem sozinhas, tipo, eu estou mentindo agora, porque para algo começar, ele precisa de um tempo anterior onde ele não existia. Mas se não tinha tempo antes, como é que ele começou? É meio doido isso aí. Então o que acontece? Quando os físicos começaram a levar a sério essa ideia de que o tempo pode ter surgido junto com o Big Bang, eles se depararam com esse problema lógico, esse paradoxo, tipo, não dá para falar em antes do Big Bang do mesmo jeito que a gente fala em antes do almoço ou antes do carnaval, porque se o tempo nasceu ali, então não existia antes nesse sentido que a gente conhece. O tempo simplesmente não existia. E aí, cara, tudo isso mexe muito com a nossa cabeça, porque a gente vive dentro do tempo. Tudo que a gente faz tem um antes, um depois, um agora. A nossa consciência está mergulhada no tempo. Então, tentar imaginar a ausência dele é quase impossível. É como tentar ver uma cor que não existe, né? E esse tipo de questionamento não é só filosófico, não, tá? Ele tem consequências práticas, físicas mesmo. Porque se o tempo teve um começo, então a gente precisa entender como ele começou. O que causou o surgimento do tempo? Galera, antes de continuarmos, só um pequeno pedido. O famoso pacote youtubístico, se inscreve e mete aquela voadora no peito do like, aproveita que ainda é de graça e ajuda muito. Muito bem. E aí entra aquele negócio interessante, talvez não tenha tido uma causa, porque se não tinha tempo, não tinha causalidade. Causa e efeito só existem dentro do tempo. Ou seja, o tempo pode simplesmente ter aparecido, sem motivo, sem causa, só surgiu. E isso é muito contraintuitivo, né? Mas é o que a física começa a sugerir quando a gente leva a equação até os primeiros instantes do universo. Então, olha só. Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu de um estado extremamente quente e denso, que se expandiu rapidamente. Só que essa teoria não explica por que isso aconteceu, nem o que tinha antes. Ela só descreve o que aconteceu depois que o universo começou a se expandir. É como se a gente tivesse um filme que começa no meio da história. E o começo mesmo ficou fora da tela. Aí os físicos começaram a tentar dar um jeito de enxergar essa parte oculta da história. E começaram a pensar no tempo como algo que não é absoluto, que não é uma linha infinita para trás e para frente, mas sim uma propriedade que depende do próprio universo. Isso vem lá de Einstein, né, com a relatividade. Na relatividade, espaço e tempo são parte de uma coisa só, o espaço-tempo. E se o espaço teve um começo, então o tempo também teve. Não são coisas separadas. Quando o universo surgiu, o espaço-tempo surgiu junto. A geometria do universo passou a existir e com ela o tempo. Ou seja, não teve um momento antes do Big Bang, porque não existia um momento. Não tinha relógio, não tinha métrica, não tinha nada que pudesse marcar a passagem de tempo. É como se o universo tivesse sido desligado, no sentido de que nem as regras básicas da física estavam valendo, e aí, puf, ele liga. E tudo começa a funcionar. Agora, tem uma ideia muito interessante que tenta suavizar esse começo brusco, que é a ideia do tempo imaginário, proposta pelo Stephen Hawking e pelo James Hartle. Eles tentaram resolver esse problema dizendo o seguinte: talvez, nos instantes iniciais do universo, o tempo não funcionasse como a gente conhece hoje. Em vez de ser uma linha com passado, presente e futuro, o tempo era mais parecido com uma dimensão espacial, um tipo de tempo curvado como se fosse um círculo sem um ponto inicial definido. Isso é muito maluco, mas na matemática isso faz sentido. E se isso for verdade, então o universo não teve um começo no sentido tradicional. Ele simplesmente é como uma superfície fechada, sem borda. Então, olha que doido. Isso elimina a necessidade de um momento zero. O tempo imaginário faz com que o universo não tenha um ponto inicial de onde tudo surgiu, mas sim uma espécie de transição suave,
uma curva que virou uma linha, uma geometria que se transformou, e aí o tempo, como a gente conhece, com causa e efeito, começa a partir dessa transição. Antes disso, entre muitas aspas, não dá nem para falar em antes, porque esse antes seria uma região onde não existe tempo no sentido tradicional. Agora, claro, tudo isso é altamente teórico, né? A gente não tem como observar diretamente esses primeiros instantes. O que a gente consegue ver é a radiação cósmica de fundo, que é uma espécie de foto do universo quando ele tinha uns 380 mil anos. Antes disso, o universo era opaco, então a luz não conseguia viajar livremente. E antes ainda, nos primeiros segundos, milésimos de segundo, trilionésimos de segundo, é tudo pura especulação baseada em modelos matemáticos. Mas mesmo assim, dá para tirar umas pistas desses modelos. Por exemplo, a própria estrutura do espaço-tempo parece sugerir que ele é finito no passado, ou seja, que ele não continua infinitamente para trás. E isso fortalece essa ideia de que o tempo teve um começo. Só que, de novo, esse começo não precisa ser um momento, tipo um tique do relógio. Pode ter sido uma transição de fase, uma mudança de estado, como a água virando gelo. A água está ali, líquida, e de repente congela. O que aconteceu não foi uma explosão, mas uma reorganização da estrutura. Talvez o tempo tenha feito algo assim. Ele não começou com um bang, mas com uma transformação. E aí a coisa começa a ficar mais profunda ainda. Porque se o tempo é uma propriedade emergente, ou seja, se ele surge a partir da estrutura do espaço-tempo, então ele pode também deixar de existir dependendo de como o universo evolui. Já pensou isso? Um universo onde o tempo acaba. Isso pode acontecer se o espaço colapsar, por exemplo, num Big Crunch, ou mesmo se o universo continuar se expandindo eternamente, de forma que tudo fique tão separado, tão diluído, que não haja mais eventos, não haja mais mudanças, e o tempo perca o sentido. Isso é muito discutido hoje, inclusive por conta da energia escura e da aceleração da expansão do universo. Mas voltando ao nosso tema, o mais intrigante mesmo é essa ideia de que o tempo não é absoluto. Ele não estava ali esperando o universo surgir, ele surgiu com o universo. Isso muda completamente a forma como a gente pensa sobre começo, sobre origem. Por quê? Se não tinha tempo antes, não dá para falar em casos anteriores. A pergunta, o que havia antes do Big Bang? Talvez nem faça sentido. É como perguntar, o que tem ao norte do Polo Norte? Não tem mais para onde ir. É o limite. O tempo não tem um antes. Ele é o próprio palco onde as coisas acontecem. E esse palco foi criado junto com a peça. Isso também tem implicações filosóficas enormes, porque coloca um limite no nosso entendimento. A gente está tão acostumado a pensar tudo em termos de tempo, que quando o tempo desaparece, a nossa linguagem falha. Nossas perguntas não funcionam mais. A gente quer saber o que causou o universo, mas se não existia tempo, não existia causalidade. Então talvez a origem do universo não tenha explicação, pelo menos não uma explicação que caiba dentro das categorias que a gente conhece. E isso, cara, é ao mesmo tempo frustrante e fascinante, porque aí entra aquela ideia de que o tempo não é uma estrutura fixa do universo, mas uma propriedade que emerge de um estado mais fundamental, um estado onde não existe nem espaço, nem tempo, nem partículas, nem matéria, só potencial. Só leis quânticas e possibilidades. E quando esse estado muda, o tempo começa. Não porque alguém deu o play, mas porque a estrutura permitiu. Como se fosse uma música que começa a tocar sozinha, quando os instrumentos se organizam. Então é isso. Pensar que o tempo teve um começo é muito mais do que pensar num momento inicial. É questionar o próprio conceito de tempo, de causalidade, de existência. E talvez o Big Bang não tenha sido o começo de tudo, mas só o começo daquilo que a gente consegue compreender. Porque se o tempo nasceu ali, tudo antes disso é um mistério fora do tempo. Beleza, então vamos entrar agora numa ideia que, cara, parece até ficção científica, mas na real ela está ali nos fundamentos da física moderna, nas coisas mais profundas mesmo, que é essa noção do tal do nada quântico. Porque assim, quando a gente fala de nada, a primeira coisa que vem na cabeça é o vazio total, né? Um lugar sem absolutamente coisa nenhuma, nem matéria, nem luz, nem tempo, nem espaço, só o vácuo mais puro possível. Só que na física, principalmente na física quântica, esse nada aí não é tão nada assim.
E aí o negócio começa a ficar realmente estranho. Então olha só, no mundo quântico o vácuo não é um espaço vazio como a gente costuma imaginar. Mesmo quando você remove todas as partículas, todas as formas de energia que você conhece, o vácuo ainda tem uma estrutura, uma energia, uma atividade constante. É como se fosse uma espécie de caldeirão borbulhante invisível, onde partículas e antipartículas aparecem e desaparecem o tempo todo. Elas surgem, interagem e se anulam tão rápido que não dá nem tempo de medir diretamente. Mas elas deixam efeitos, deixam marcas. A gente sabe que essas flutuações existem porque já observou os efeitos delas em experimentos. Ou seja, o nada quântico é, na verdade, um tipo de tudo em potencial. E é aí que a coisa começa a ganhar um tom mais radical ainda, porque alguns físicos propõem que o nosso universo pode ter surgido justamente desse tipo de nada. Não de um lugar vazio no espaço, mas desse estado quântico sem espaço, sem tempo, sem leis clássicas, onde só existiam as leis da mecânica quântica em sua forma mais pura. E nesse estado, por ser instável, por ser sujeito a essas flutuações constantes, poderia ter acontecido uma espécie de acidente cósmico. Uma dessas flutuações foi tão intensa, tão poderosa, que acabou criando uma bolha de realidade. E essa bolha foi o nosso universo. A ideia é meio contraintuitiva, né? Porque parece que a gente está tirando algo do nada. Mas, na verdade, essa criação espontânea é permitida pelas leis da física, desde que o saldo energético final seja zero. E aí entra um detalhe importantíssimo. O universo pode ter energia positiva na forma de matéria e radiação, mas ele também tem energia negativa, que vem da gravidade. E quando você soma tudo, pode dar exatamente zero. Isso é o que torna possível esse tipo de criação espontânea. Não precisa de um agente externo, não precisa de um gatilho misterioso. O universo pode simplesmente surgir como uma flutuação de vácuo. Tem um físico que defende muito essa ideia, que é o Lawrence Krauss. Ele escreveu sobre isso dizendo que universos podem surgir do nada, porque o nada quântico não é o nada filosófico. Ou seja, esse nada tem estrutura, tem leis, tem energia potencial, tem instabilidade. É um nada com comportamento. E aí, dentro desse nada comportado, surgem coisas, surgem bolhas de realidade. E uma dessas bolhas, por alguma razão, não colapsou de volta. Ela continuou crescendo, expandindo e virou o nosso universo. Isso é extremamente radical, porque elimina a necessidade de qualquer tipo de criação no sentido tradicional. E isso conecta com uma coisa que é meio básica, mas que às vezes a gente esquece. A física não lida com o porquê, mas com o como. Então, quando a gente pergunta por que o universo surgiu, talvez essa pergunta nem faça sentido dentro da física. O que a física faz é descrever como ele pode ter surgido. E nesse modelo do nada quântico, esse como é através de flutuações de probabilidades, de emergências espontâneas de estruturas estáveis. E essas estruturas, depois que surgem, obedecem às leis físicas que conhecemos. Mas antes disso, tudo era pura possibilidade. Agora, pensa só que maluquice. Esse tipo de surgimento não é necessariamente único. Se esse tipo de flutuação pode criar um universo, então pode criar outros também. E aí o cenário fica ainda mais louco, porque você começa a pensar num mar infinito de nadas quânticos borbulhando universos. Alguns aparecem e somem rápido, outros duram mais tempo, outros se expandem como o nosso, e aí você já está no terreno do multiverso, mesmo sem chamar de multiverso. É uma consequência natural dessa ideia de flutuações do vácuo. E esse vácuo não é qualquer vácuo, é um tipo especial, chamado estado de vácuo quântico. Ele está ligado aos campos fundamentais da natureza. A física moderna descreve tudo através de campos, campo eletromagnético, campo de Higgs, campo gravitacional. E esses campos existem mesmo quando não há partículas neles. O vácuo quântico é o estado fundamental desses campos. E o que acontece é que esses campos não são estáticos, eles vibram, eles se agitam, mesmo no seu estado de menor energia. Isso é o que permite essas flutuações. E se essas flutuações forem grandes o bastante, podem dar origem a uma bolha de espaço-tempo. O ponto crucial é que nesse modelo, o espaço-tempo não existe antes da flutuação. Ele é criado junto com a bolha.
Então você não tem um onde nem um quando anterior ao surgimento. A flutuação cria não só a matéria e a energia, mas o próprio palco onde essas coisas vão existir. E isso é absolutamente fundamental, porque resolve um problema filosófico antigo. Se o universo precisasse de um lugar para surgir, então esse lugar já existiria antes dele, o que seria um paradoxo. Mas se ele cria o próprio espaço e tempo quando aparece, então o problema desaparece, ele é autocontido. Isso também muda a forma como a gente pensa sobre o início do universo. Não foi um ponto singular de densidade infinita, como se pensava antes. Foi uma transição, uma emergência. O espaço-tempo surgiu de um estado sem espaço-tempo. E isso abre caminho para uma série de outras ideias sobre origem, sobre começo, sobre a natureza da realidade, porque mostra que o nada não é o fim da linha, ele é só o começo de outro tipo de entendimento. Um nada que, na verdade, é cheio de tudo em potencial, tem até implicações para o que a gente chama de leis da física, porque nesse estado primordial, as leis, como conhecemos, talvez ainda não estivessem definidas, talvez elas também tenham emergido junto com o universo. E aí entra aquela pergunta cabeluda: as leis da física são eternas ou elas surgem com o universo? Porque se elas surgem, então o que define como elas serão? E aí talvez existam infinitas possibilidades de universos, cada um com suas próprias leis. E o nosso é só um dos muitos que funcionaram. Outro ponto interessante é que dentro dessa ideia de flutuações do vácuo, você pode pensar o surgimento do universo como algo que acontece naturalmente. Não precisa de um milagre nem de uma causa externa. É simplesmente o comportamento normal da realidade quântica em seu estado mais fundamental. E isso desafia muito a intuição, porque a gente está acostumado a pensar que tudo que começa precisa de um motivo, mas no mundo quântico as coisas não funcionam assim. Você pode ter eventos sem causa, pode ter transições espontâneas, pode ter algo vindo de um lugar onde nada existia, pelo menos no sentido clássico. E isso conecta com observações que a gente já consegue fazer. Por exemplo, o famoso efeito Casimir, que mostra que mesmo entre duas placas metálicas muito próximas, no vácuo absoluto, existe uma força sendo gerada por causa dessas flutuações quânticas. Ou seja, o vácuo realmente tem estrutura. Ele realmente faz coisas. E se ele faz isso em escalas pequenas, por que não poderia fazer algo em escala cósmica também? Então, o que os físicos estão começando a aceitar, ou pelo menos explorar com mais seriedade, é que o universo pode não ter sido uma exceção. Ele pode ser uma consequência natural da forma como a realidade mais profunda funciona. E essa realidade mais profunda não é feita de matéria, nem de espaço, nem de tempo. Ela é feita de possibilidades, de campos, de instabilidades, de matemática talvez, um mar invisível onde tudo é possível e onde de vez em quando alguma coisa acontece. E uma dessas coisas foi o nosso universo. E aí, quando a gente olha para tudo isso, começa a perceber que talvez a pergunta de onde veio o universo não tenha uma resposta simples, porque o universo pode ter vindo de algo que não é bem alguma coisa. Veio de uma ausência cheia de potência. Veio de um nada que não é nada, mas sim uma estrutura profunda e complexa que só parece vazia para quem olha de fora com olhos clássicos. No nível quântico, esse vazio é um palco de atividade constante, um lugar onde tudo pode acontecer, inclusive um Big Bang. Agora a gente entra numa ideia que é quase poética, mas que também é uma das mais antigas e mais persistentes da cosmologia moderna. O modelo do universo cíclico. E, cara, esse conceito é fascinante demais, porque ele mexe direto com a noção de começo e fim. Ele diz basicamente que o universo não teve um começo absoluto, nem vai ter um fim definitivo. Em vez disso, ele vive num ciclo eterno de nascimento, crescimento, morte e renascimento, como se o próprio universo respirasse, expandindo e contraindo em uma cadência cósmica infinita. Então, o que acontece? Essa ideia vem desde lá de trás, desde as primeiras civilizações, porque é uma ideia muito intuitiva até. O ciclo da natureza, o dia e a noite, as estações do ano, o nascer e o morrer. Tudo isso sempre foi interpretado como parte de um padrão cíclico. Então é natural que algumas pessoas tenham olhado para o céu e pensado: e se o universo também for assim? Mas aí, na era moderna, essa ideia ganhou roupagem científica,
principalmente com os avanços da relatividade geral e da cosmologia. O primeiro ponto que torna essa ideia possível é o fato de que o universo é dinâmico. A gente sabe que ele está se expandindo, tá bom? Desde as observações do Hubble no começo do século XX, ficou claro que as galáxias estão se afastando umas das outras, ou seja, o espaço entre elas está crescendo. E aí, voltando no tempo, isso significa que num passado remoto, tudo estava mais próximo, mais denso, mais quente. Aí veio a ideia do Big Bang. Mas se o universo pode expandir, então por que ele não poderia também contrair? E se ele contrai, será que não dá para imaginar um ciclo completo? É aí que entra o tal do Big Crunch. O que seria isso? Seria o inverso do Big Bang. Em vez de uma explosão de expansão, seria um colapso de contração. Tudo que hoje está se afastando começaria a se aproximar de novo. A gravidade venceria a expansão e puxaria tudo de volta para o mesmo ponto. Estrelas, galáxias, planetas, tudo sendo esmagado, o espaço encolhendo, o tempo se curvando, até que tudo chegaria a uma densidade extrema. E aí, nesse momento final, poderia acontecer uma nova transição, um novo Big Bang. Ou seja, o fim de um universo seria o nascimento de outro. Isso, cara, muda completamente a narrativa, porque o universo deixa de ser uma linha com começo, meio e fim e vira uma espiral eterna. Cada ciclo tem sua expansão, sua vida, sua história. Mas nenhum é o primeiro e nenhum é o último. E o mais interessante, talvez existam memórias sutis desses ciclos anteriores. Talvez haja marcas deixadas nos padrões da radiação cósmica de fundo, nos traços da estrutura do universo. Alguns físicos estão até tentando encontrar esses sinais, embora seja um desafio enorme, porque cada ciclo pode apagar quase tudo do anterior. Agora, tem um detalhe importante. Essa ideia do universo cíclico esbarra num problema bem concreto, a tal da entropia. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia, que é uma medida de desordem, tende a aumentar com o tempo. Então, em teoria, cada ciclo do universo deveria ser mais desorganizado que o anterior. E aí, se for assim, não dá para ter ciclos infinitos, porque em algum momento a desordem seria tão grande que o universo não conseguiria mais recomeçar. Mas aí surgiram novas propostas que tentam resolver isso. Uma das propostas mais interessantes vem da cosmologia quântica de loop. Segundo esse modelo, o espaço-tempo tem uma estrutura quântica, feita de pequenas unidades, uma espécie de átomo do espaço. E quando o universo encolhe demais, essas unidades impedem que ele chegue a uma singularidade. Ou seja, ele não colapsa num ponto de densidade infinita, como na teoria clássica, mas sofre um rebote. Um bounce. A contração é interrompida por efeitos quânticos, e aí começa uma nova expansão. Isso evita a singularidade e permite uma sequência infinita de ciclos. Outro modelo que tenta contornar o problema da entropia é o chamado universo eônico cíclico, proposto pelo Roger Penrose. Nesse modelo, a ideia é que o universo se expande tanto e por tanto tempo que no final não sobra mais partículas com massa, só radiação. E aí, nesse cenário onde tudo virou fóton, onde não há mais relógios nem estruturas complexas, o tempo deixa de ter significado. O universo, então, entra num estado que pode ser reinterpretado como um novo Big Bang. Como não há escala de tempo nem de espaço, esse fim se conecta naturalmente com um novo começo. Esses modelos são extremamente sofisticados e ainda estão sendo estudados e debatidos. Mas o que eles têm em comum é essa tentativa de descrever o universo não como algo que começa, mas como algo que se transforma continuamente. Em vez de uma criação do nada, você tem uma reciclagem eterna da realidade. O universo morre e renasce. Cada Big Bang é, na verdade, o eco de um universo anterior que colapsou. E tem mais. Alguns desses modelos sugerem que as leis da física podem mudar de um ciclo para o outro, que cada universo pode ter pequenas variações nas constantes fundamentais, nos valores da energia, na estrutura das partículas. Isso abriria espaço para uma espécie de seleção cósmica. Universos que geram estruturas estáveis, estrelas, galáxias e vida continuariam existindo. Outros que não conseguem sustentar nada
simplesmente colapsariam e sumiriam. Um tipo de evolução cósmica, não de seres vivos, mas de universos inteiros. Essa ideia também coloca uma nova luz sobre o papel da gravidade, porque é ela que dita o destino do universo em todos os modelos. Se ela for forte o suficiente, pode vencer a expansão e puxar tudo de volta. Mas se tiver algo que a contrabalance, como a energia escura, então o universo pode se expandir para sempre. Por isso que entender a natureza da energia escura é tão crucial. Ela pode ser a chave para saber se o universo vai ciclar ou se vai se apagar lentamente num frio eterno. E aí entra uma questão que é quase existencial. Se o universo é cíclico, então tudo que existe hoje já existiu de alguma forma antes? Já houve uma Terra? Já houve um Sol? Já teve vida, consciência, civilizações? Ou cada ciclo é completamente novo, com leis e condições diferentes? A gente vive num eterno retorno ou numa sequência infinita de novidades? Essas são perguntas que ninguém sabe responder ainda, mas que fazem parte da beleza desse modelo. Ele não só nos faz pensar em escalas de tempo absurdamente grandes, como também nos força a repensar o que é o próprio conceito de começo. Outra coisa curiosa é que o universo cíclico não depende necessariamente de uma origem metafísica. Ele não precisa de uma causa externa. Ele se explica por si mesmo através das próprias leis físicas que operam em cada ciclo. A causalidade vira um loop. O universo anterior causa o nascimento do próximo, e assim por diante. O tempo deixa de ser linear e vira circular. Isso desafia não só a física clássica, mas também a nossa percepção do que é existir. Tem gente que vê isso tudo como um retrocesso, porque lembra os modelos antigos, pré-científicos. Mas, na verdade, é o contrário. O ciclo, agora, não é uma repetição mística, é uma consequência possível de teorias matemáticas avançadíssimas. A diferença é que hoje a gente tem ferramentas para testar essas ideias. A gente tem telescópios, simulações, detectores de ondas gravitacionais. E tudo isso pode um dia trazer pistas sobre se o nosso universo é de fato parte de uma sequência infinita de universos. E pensa no que isso significa para o nosso lugar na história cósmica. A gente pode estar vivendo numa fase intermediária de um processo eterno. Tudo o que a gente conhece, galáxias, buracos negros, partículas, é apenas uma versão momentânea da realidade. Já teve outras versões antes, terá outras depois. A existência não é um ponto fixo, mas um fluxo contínuo, como uma música que nunca para de tocar, mas que muda a melodia a cada ciclo. Isso também muda a forma como a gente pensa sobre o tempo. Se o universo é cíclico, o tempo não é uma linha reta que vai do passado ao futuro, mas uma espiral. A seta do tempo pode ser uma ilusão local. Em escalas maiores, o tempo pode até se apagar. Pode ser que no fim de cada ciclo o tempo como conhecemos desapareça. E quando o próximo universo surgir, ele vai ter um novo tempo com um novo tic-tac que começa tudo de novo. Ou seja, a ideia do universo cíclico não é só uma curiosidade teórica. Ela é uma tentativa profunda de lidar com uma das perguntas mais difíceis de todas. O que vem antes do começo? E talvez a resposta seja: nada vem antes. Porque não tem antes, tem só o durante. E o durante nunca acaba. Agora, cara, a gente entra numa ideia que é pesada mesmo, porque ela não só muda o jeito que a gente entende o universo atual, mas coloca em cima da mesa a possibilidade real de que o nosso universo era só uma consequência direta de outro universo que veio antes. E mais do que isso, que esse universo anterior tenha colapsado de alguma forma. E desse colapso nasceu tudo que a gente conhece hoje. Não é uma teoria simples, nem muito menos definitiva, mas ela levanta perguntas absurdamente profundas sobre a origem do cosmos. A pergunta aqui não é mais de onde veio o universo, mas sim o que aconteceu com o universo que existia antes do nosso. Então, olha só, a ideia de um universo anterior que colapsou e deu origem ao nosso parte de um princípio meio direto. Se o universo pode se expandir, ele também pode colapsar. Isso a gente já viu. Mas o mais interessante aqui não é só o colapso em si. É o que acontece depois desse colapso. Porque num cenário em que tudo implode, o que se espera é que tudo chegue a uma singularidade, um ponto de densidade infinita, onde as leis da física que a gente conhece simplesmente quebram. Só que
Em vez de acabar aí, alguns modelos propõem que esse ponto extremo não é o fim da linha. Ele é uma ponte, uma transição, um gatilho para o nascimento de um novo universo. Isso seria algo como um universo filho sendo gerado dentro da morte do universo pai. Um ciclo, sim, mas com mais estrutura, com mais conexão de causa e efeito entre os ciclos. E aí o que acontece é que esse novo universo herda certas propriedades do universo anterior, mas não tudo. Ele pode ter leis físicas levemente diferentes, pode ter estruturas novas, pode até ter uma configuração completamente diferente de espaço-tempo. Mas o ponto-chave é que ele vem de um universo anterior. Ele não surge do nada. Ele é consequência direta do colapso de algo que existia antes. E aí, cara, entra uma proposta teórica que é muito discutida nesse contexto, a tal da cosmologia de loop. Nesse modelo, baseado na gravidade quântica de loop, o espaço-tempo tem uma estrutura discreta, não é contínuo como a gente costumava pensar. É como se ele fosse feito de grãos microscópicos, um tipo de rede quântica que sustenta tudo. E segundo essa ideia, quando o universo colapsa, ele não vira um ponto de densidade infinita. Em vez disso, ele atinge um ponto mínimo e aí ele rebate. Um bounce, uma espécie de ricochete cósmico. A gravidade, que normalmente puxa tudo para dentro nesse momento extremo, se comporta de forma diferente por causa dos efeitos quânticos e empurra tudo para fora novamente. Esse bounce não é só uma maneira elegante de evitar a singularidade, mas uma possível explicação real para o surgimento do nosso universo. Porque esse universo anterior encolheu até esse ponto mínimo e depois começou a se expandir de novo. Isso que a gente chama de Big Bang pode ter sido, na verdade, só um instante inicial da nova fase de expansão. Não o começo de tudo, mas o recomeço, o pós-colapso, a explosão que veio depois de um esmagamento absoluto. E aqui, cara, o negócio começa a ganhar camadas ainda mais loucas. Porque se esse colapso anterior é o responsável por dar origem ao nosso universo, então talvez algumas das características que a gente observa hoje sejam heranças desse universo anterior. Talvez a assimetria entre matéria e antimatéria, por exemplo, tenha sido determinada por condições do colapso. Talvez a própria configuração inicial da energia do universo tenha vindo do estado final de outro. Ou seja, talvez nada no nosso universo seja totalmente original. A gente pode estar vivendo as consequências de um universo que terminou mal, colapsou e no fim das contas virou o embrião de tudo que está aqui agora. E não para por aí. Tem uma ideia ainda mais ousada, chamada de pré-Big Bang, baseada em teorias das cordas. Nessa proposta, o universo anterior não colapsou num ponto, mas passou por uma fase de contração que antecedeu o Big Bang, uma fase onde o espaço estava diminuindo e o tempo corria para trás, né, no sentido de contração, até que algo aconteceu, talvez uma colisão de branas ou uma transição quântica de fase, e aí começou a expansão que deu origem ao nosso universo. Nesse cenário, o Big Bang não é o começo absoluto, mas uma transição entre duas fases do universo, uma contração e uma expansão. Agora pensa o seguinte, se o universo anterior colapsou por alguma razão específica, talvez por excesso de entropia, talvez por instabilidades gravitacionais, ou até mesmo por conta de uma mudança nas constantes fundamentais. Então, será que o nosso universo vai passar pelo mesmo destino? Será que a gente está só repetindo uma história que já aconteceu antes e que vai acontecer de novo? Será que esse ciclo é inevitável, uma espécie de lei cósmica de nascimento e morte de realidades? E o mais importante, será que dá para perceber isso? Será que existem vestígios, traços, marcas que o universo anterior deixou para a gente? Tem físico hoje tentando buscar esses sinais. Alguns modelos sugerem que certos padrões de anomalias na radiação cósmica de fundo podem ser resquícios de um universo anterior, como se certas estruturas do universo passado tivessem sido impressas no novo universo durante a transição. Isso é altamente especulativo, claro, mas é algo que a ciência está tentando testar. Porque, se for verdade, significa que a gente pode, de certa forma, olhar para o passado de outro universo através dos detalhes do nosso. Agora pensa no impacto filosófico disso. Porque se o universo que a gente vive é resultado da morte de outro universo, isso muda completamente a ideia de origem.
A origem não é mais uma criação a partir do nada, mas uma consequência de algo que já existia. E isso torna a existência um fluxo contínuo, onde a morte e o nascimento não são opostos, mas partes do mesmo processo. E talvez isso não se limite ao universo. Talvez todas as coisas funcionem assim em diferentes escalas. Tudo que morre, na verdade, alimenta o nascimento de outra coisa. E aqui a gente entra num ponto ainda mais profundo. Se o universo anterior colapsou, mas deixou uma semente que originou o novo, então isso quer dizer que o colapso em si não é destrutivo no sentido absoluto. Ele é transformador, ele carrega informação. E aí entra aquela discussão pesada sobre conservação de informação. Tem gente que acha que, mesmo que um universo colapse, a informação que existia nele não é perdida, mas reorganizada. E aí a gente começa a entrar naquelas ideias de que talvez parte do que existiu antes, estruturas, leis, até mesmo consciência, possam ter deixado rastros sutis no universo novo. Claro que isso ainda é um território altamente especulativo. Mas a cosmologia moderna, apoiada por essas teorias mais ousadas, começa a mostrar que o Big Bang não precisa ser um ponto inicial isolado, desconectado. Ele pode ser o efeito visível de algo muito mais antigo. E talvez, com o avanço das observações e da física quântica aplicada à gravidade, a gente consiga decifrar essas conexões. Talvez a gente consiga entender de fato o que causou o colapso anterior, como foi essa transição e o que isso diz sobre o destino do nosso próprio universo. No fim das contas, essa ideia de que houve um universo antes do nosso, que colapsou e gerou tudo o que existe agora, não só resolve alguns problemas técnicos da física moderna, como a singularidade do Big Bang, mas também coloca o universo dentro de uma narrativa mais ampla, mais orgânica. Uma narrativa onde cada final é, na verdade, um novo começo disfarçado, onde o tempo e o espaço não nascem do nada, mas emergem da morte de outro tempo e outro espaço, onde a realidade é um processo vivo, que nunca para, só muda de forma, tá? Então agora vamos mergulhar numa das ideias mais malucas e ao mesmo tempo mais fascinantes que já saíram da física teórica moderna, que é essa tal da inflação eterna. Cara, isso aqui não é só um detalhe técnico da cosmologia, não. É uma proposta que, se for verdadeira, muda completamente a forma como a gente enxerga o universo, porque ela não fala só do nosso universo, mas de uma estrutura muito maior, um pano de fundo cósmico, onde o nosso universo é só uma bolha entre infinitas outras bolhas, um multiverso que nunca para de crescer, se inflar, se dividir, se multiplicar, um negócio quase orgânico, vivo, em constante nascimento. Para entender essa ideia, primeiro tem que voltar lá atrás, quando surgiu a teoria da inflação cósmica, que é diferente da inflação eterna, mas que é tipo ponto de partida. Essa teoria foi criada para resolver alguns problemas bem específicos do modelo do Big Bang tradicional. Problemas como, por exemplo, por que o universo é tão homogêneo, tão igualzinho em todas as direções, mesmo em regiões que, segundo os cálculos, nunca deveriam ter tido tempo de trocar informação, de se alinhar. Também tem o problema da planicidade, ou seja, por que o universo parece ser tão plano geometricamente? E tem ainda o problema da ausência de certos tipos de coisas exóticas que deveriam existir, mas não existem. Aí, para resolver tudo isso, veio a ideia de que, nos primeiros instantes do universo, houve um período de inflação, uma expansão absurda, tipo exponencial, muito mais rápida do que a velocidade da luz. E sim, isso é permitido porque o que está expandindo não é a matéria, mas o próprio espaço. Essa inflação teria durado só uma fração mínima de segundo, mas teria sido suficiente para esticar o universo de um tamanho microscópico para algo muito maior, quase o tamanho que conhecemos hoje. E esse esticamento explicaria por que o universo é tão uniforme, tão plano, tão livre de certos defeitos. É como inflar um balão com tinta borrada, a tinta se espalha e a superfície fica lisinha. Só que aí, cara, os físicos começaram a se perguntar, tá, e se essa inflação não tivesse acontecido do mesmo jeito em todos os lugares, e se ela pudesse continuar acontecendo em algumas regiões, mesmo depois de ter parado em outras, aí nasce o conceito de inflação eterna. Nessa ideia, o campo responsável pela inflação, chamado de campo inflaton, não decai todo de uma vez. Ele decai por regiões, por pedaços. Então, em alguns lugares, a inflação para e o universo vira normal, como o nosso,
mas em outros lugares ela continua se expandindo cada vez mais, criando novas regiões inflacionárias que também vão decaindo em novos universos. E isso nunca para. É como um fogo que queima sem se apagar, só que em vez de fogo é espaço nascendo. Espaço criando mais espaço. E aí o que isso significa? Significa que o nosso universo observável, tudo que a gente conhece, todas as galáxias, estrelas, planetas, ela é só uma bolha nesse oceano inflacionário. Uma entre trilhões ou talvez infinitas bolhas. Cada uma dessas bolhas é um universo com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes fundamentais, sua própria história cósmica. Algumas dessas bolhas podem ter física parecida com a nossa. Outras podem ser tão diferentes que nem dá para imaginar. E, como essas bolhas estão separadas por regiões onde a inflação ainda está ativa, elas nunca se encontram. Ou seja, esses outros universos são inatingíveis, isolados por um mar de espaço em expansão. Mas aí vem um ponto mais louco. Esse processo nunca acaba. Ele é eterno no sentido de que a inflação continua para sempre, criando novas bolhas, novas realidades, novos universos e, mais do que isso, ele é caótico. Ou seja, as bolhas não nascem de forma previsível, elas surgem de flutuações quânticas de forma randômica, espontânea. Cada novo universo é um experimento cósmico diferente. Isso cria uma espécie de árvore infinita de realidades, um tipo de ecossistema de universos, onde cada ramificação é um Big Bang diferente. Agora pensa no que isso significa para a nossa ideia de origem, porque nesse modelo o nosso Big Bang não foi o começo de tudo, foi só o começo da nossa bolha. A verdadeira estrutura fundamental do cosmos é esse multiverso inflacionário. E o tempo, dentro desse multiverso, não tem começo nem fim. Ele é uma eternidade de expansão, de criação contínua. O nosso universo teve um início local, mas ele foi gerado num processo que já existia antes e que continua existindo depois. E isso coloca a nossa existência numa escala absurda. A gente não está num universo privilegiado, especial, único. A gente está numa bolha, flutuando num oceano de bolhas. Isso também traz uma consequência profunda para a ideia de leis da física. Porque se cada bolha pode ter leis diferentes, então o que a gente chama de leis da natureza pode ser só uma peculiaridade da nossa bolha. Uma contingência. Em outro universo, a gravidade pode ser mais forte, a luz pode se comportar de outro jeito, a matéria pode nem existir. E aí entra o chamado princípio antrópico. A gente vive nesse universo porque é um dos poucos onde as leis físicas permitem a existência da vida, da complexidade, da consciência. A gente não está aqui porque o universo foi feito para nós. A gente está aqui porque esse universo, entre infinitos outros, foi um dos poucos onde foi possível alguém estar. Tem físico que odeia essa ideia, porque ela parece tirar o poder de previsão da ciência. Se tudo pode variar entre universos, então como prever algo de forma absoluta? Mas, ao mesmo tempo, tem quem diga que essa é a única explicação plausível para o ajuste fino das constantes do nosso universo. Tipo, a massa do próton, a constante de Planck, a força da gravidade. Tudo tem valores muito específicos que, se fossem um pouquinho diferentes, tornariam a vida impossível. Será que isso é coincidência? Será que foi projetado? Ou será que existem infinitos universos com todas as combinações possíveis e a gente simplesmente está no que funcionou? Outra implicação brutal da inflação eterna é o que ela faz com a ideia de tempo. Porque dentro do multiverso, o tempo não é mais linear nem universal. Cada bolha tem seu próprio tempo interno, sua própria linha de causalidade. Então, perguntar qual universo veio primeiro pode nem fazer sentido. Não existe um reloginho universal marcando o tempo de todos os universos ao mesmo tempo. Cada um tem sua própria história. E talvez eles nem consigam ser comparados. É como se fossem livros em línguas diferentes, escritos em alfabetos diferentes, sem nenhuma tradução possível. E aí vem outra coisa maluca. A possibilidade de que novos universos possam ser criados dentro de universos já existentes. Porque se essas flutuações quânticas são capazes de gerar bolhas inflacionárias, será que elas não podem acontecer de novo, mesmo dentro de uma bolha como a nossa? Será que em algum canto distante, uma nova bolha não pode começar a se inflar e se destacar da nossa realidade?
Isso seria uma espécie de filho do nosso universo. E isso leva a ideia ainda mais longe, porque a inflação eterna se torna uma fábrica de universos com níveis de complexidade cada vez maiores. O que a inflação eterna propõe é um universo-mãe que nunca para de dar à luz, um cosmos que é não apenas dinâmico, mas fértil. E essa fertilidade cósmica redefine tudo: origem, fim, propósito, estrutura. A pergunta, por que o universo existe? Muda para por que esse universo existe? E depois para quantos outros existem? E no final das contas, talvez a resposta não esteja na física do nosso universo, mas na física do multiverso. Um nível acima. Uma física que governa a criação de realidades inteiras. E isso coloca a gente num lugar muito pequeno, mas ao mesmo tempo muito especial. Pequeno, porque somos só um pontinho numa bolha entre trilhões, mas especial, porque somos consciência surgindo em um dos raríssimos universos onde isso é possível. E talvez, ao entender isso, a gente não esteja apenas estudando o universo. A gente esteja estudando o processo cósmico de criação, a matriz onde o espaço e o tempo são fabricados, a oficina da realidade. E essa oficina não para nunca, ela cria e cria e cria. E vai continuar criando para sempre. Agora a gente vai entrar num território que é ainda mais estranho, se é que dá para dizer isso, porque o que vem agora é a junção de duas das ideias mais ousadas da física moderna, a teoria das cordas e a teoria M. E o mais maluco de tudo é que essas ideias, que tentam descrever a realidade em escalas microscópicas, acabam dizendo coisas absurdamente grandes. Tipo que o nosso universo pode ter surgido de uma colisão entre dimensões, ou melhor, de branas e estruturas gigantescas que existem em mais dimensões do que a gente consegue perceber. A colisão dessas branas seria o que a gente chama de Big Bang. E, cara, isso vira o jogo completamente. Vamos começar do começo. A teoria das cordas surgiu como uma tentativa de unificar todas as forças da natureza. Porque, assim, a física tradicional funciona com dois conjuntos de regras. De um lado, a relatividade geral, que explica como funciona o universo em grande escala, planetas, galáxias, buracos negros. Do outro, a mecânica quântica, que descreve como funcionam as partículas, os átomos, o mundo minúsculo. Só que essas duas teorias não se dão bem. Quando você tenta usar as duas ao mesmo tempo, tudo quebra. Então, os físicos começaram a procurar uma teoria que unificasse tudo. E aí veio a ideia das cordas. Segundo a teoria das cordas, as partículas fundamentais que a gente conhece, elétrons, quarks, fótons, não são pontinhos sem estrutura. Elas seriam, na verdade, pequenas cordas vibrando, e cada tipo de vibração gera uma partícula diferente, como se fosse uma corda de violão. Dependendo de como você vibra, você escuta uma nota diferente. Aqui é a mesma coisa, mas em escalas subatômicas. Essa ideia resolveu um monte de problemas, porque com as cordas, certas inconsistências matemáticas desaparecem. Mas ela trouxe um novo desafio. Para funcionar, a teoria das cordas precisa de mais dimensões do que as 4 que a gente conhece. A gente vive num universo com 3 dimensões espaciais, altura, largura e profundidade, e uma temporal. Só que a teoria das cordas precisa de 10 dimensões. E depois, quando ela foi generalizada na chamada teoria M, esse número subiu para 11. Isso significa que o universo, na verdade, pode ter muito mais do que aquilo que a gente vê. A maior parte dessas dimensões estaria compactada, enrolada, escondida em escalas tão pequenas que a gente não consegue detectar diretamente. Mas outras dimensões podem ser grandes. E é aí que a coisa começa a ficar surreal. Na teoria M, que é tipo uma superestrutura matemática que engloba todas as versões da teoria das cordas, surgem essas entidades chamadas de branas. Uma brana é como uma membrana multidimensional, pode ter 2 dimensões, 3, 4, até mais. E o nosso universo seria uma dessas branas. Uma brana tridimensional flutuando num espaço com mais dimensões, tipo uma folha de papel boiando num oceano de possibilidades. E o que existe fora da nossa brana é chamado de bulk, um espaço de dimensões extras, onde outras branas também podem existir. Aí vem a parte realmente maluca. Alguns modelos sugerem que o nosso universo foi criado quando 2 dessas branas colidiram. Imagina 2 folhas gigantescas
flutuando nesse espaço multidimensional. Elas se aproximam e, num dado momento, colidem. Essa colisão libera uma quantidade absurda de energia, e essa energia é o que a gente vê como Big Bang, o início do nosso universo. Ou seja, o Big Bang não foi uma explosão num ponto, foi uma colisão entre realidades. E essa colisão deu origem ao nosso espaço-tempo, à nossa matéria, às nossas leis físicas. E tem mais, essas colisões não são únicas, elas podem acontecer de tempos em tempos. O universo pode estar preso num ciclo de colisões de branas. A cada colisão, um novo universo surge. E entre uma colisão e outra, as branas se afastam, o universo esfria, as galáxias se formam, a vida surge, até que elas voltam a se atrair e colidem de novo. Isso cria uma cosmologia cíclica dentro da estrutura da teoria M. Não é o mesmo universo se repetindo, mas novos universos nascendo a cada colisão, todos com origens ligadas a esse processo maior que envolve dimensões extras. E agora pensa no impacto disso, porque se for verdade, isso significa que o que a gente chama de universo é só uma parte de algo muito maior. A gente não é o todo, a gente é uma superfície, um pedaço, uma fatia tridimensional flutuando num mar de dimensões. E pior, a gente talvez nunca consiga acessar o que está fora da nossa brana, porque tudo que a gente conhece, luz, matéria, energia, está preso aqui. É como se fosse uma prisão de realidade. A única coisa que talvez possa atravessar entre branas seria a gravidade. E por isso que os físicos estão tentando detectar pequenas fugas gravitacionais. Se encontrarem, pode ser uma pista dessas dimensões extras. Tem também um efeito curioso dessas colisões de branas, as pequenas assimetrias, porque quando as branas colidem, a energia não se distribui de forma perfeitamente uniforme. Algumas regiões podem receber mais energia do que outras. Isso pode explicar por que o nosso universo não é completamente homogêneo. Pode explicar as flutuações que deram origem às galáxias, às estrelas, aos planetas. Tudo pode ter nascido de pequenas irregularidades geradas no momento da colisão. E isso é muito mais natural do que simplesmente assumir que essas flutuações apareceram do nada. Outra coisa que esse modelo permite é a variação das leis físicas entre universos. Se cada colisão acontece entre branas com configurações ligeiramente diferentes, então cada universo gerado pode ter constantes físicas diferentes, forças diferentes, até um número diferente de dimensões visíveis. Isso encaixa perfeitamente com a ideia de um multiverso, mas com uma origem mais concreta. Em vez de universos surgindo como bolhas aleatórias, aqui eles surgem de interações reais entre estruturas físicas que existem em um espaço maior. E tem mais um detalhe que é importante aqui. Nesse modelo, o tempo que a gente conhece também é uma propriedade da nossa brana, ou seja, o tempo começa no momento da colisão. Antes disso não havia nosso tempo. Podia até haver um outro tipo de tempo ligado ao movimento das branas, mas ele não é o mesmo tempo que a gente experimenta. Então, de novo, a ideia de antes do Big Bang perde sentido, porque o que veio antes não era o nosso universo, era um cenário mais amplo, com outras regras, outras estruturas e um outro tipo de dinâmica. E aí entra aquela questão existencial de novo. Será que essas colisões são programadas? Será que elas são inevitáveis? Será que existe um padrão, uma lógica maior regendo esse processo? Ou tudo acontece de forma randômica, sem propósito nenhum? Tem gente que olha para isso e vê um tipo de cosmogonia moderna, um novo jeito de explicar a criação, sem precisar de um criador. Só estruturas físicas em interação, criando universos como subprodutos de movimentos inevitáveis. Essa teoria também conecta com ideias mais recentes de gravidade quântica, de espaço emergente, de tempo como ilusão, porque se tudo que a gente conhece está preso numa brana, então talvez até a própria noção de espaço e tempo seja um efeito coletivo emergente da vibração dessas estruturas. E aí o que a gente chama de realidade é só um reflexo de algo muito mais profundo, muito mais estranho, que a gente nem tem linguagem para descrever direito ainda. E o mais curioso é que, mesmo com tudo isso sendo altamente teórico, algumas dessas ideias podem ser testadas. Existem previsões feitas por esses modelos
que podem ser procuradas em observações da radiação cósmica de fundo, em padrões gravitacionais, em experimentos de alta energia. Ainda não achamos nada conclusivo, mas a física não está parada. A cada novo avanço, a gente se aproxima um pouco mais de entender se essa história toda de branas, cordas e colisões é só matemática bonita ou se é a descrição real da origem do nosso universo. No fim das contas, a ideia de que o universo surgiu de uma colisão de branas em dimensões extras não é só uma teoria elegante, ela é uma mudança de paradigma, uma nova forma de olhar para o cosmos. Ela tira o Big Bang do pedestal de ponto absoluto de criação e transforma ele num evento físico dentro de um processo maior, contínuo, interdimensional. E se isso for verdade, a nossa existência não é o resultado de um momento isolado, mas de uma dança cósmica entre estruturas invisíveis que se encontram, colidem e criam mundos. Tá, agora é hora de entrar numa outra proposta que, assim, parece até coisa de ficção científica, de tão fora da nossa realidade cotidiana, mas que vem ganhando um espaço cada vez maior nas discussões da cosmologia moderna, que é a tal da cosmologia quântica de Loop. E o que tem de curioso nesse modelo é que ele tenta dar uma resposta mais direta e menos explosiva para o surgimento do universo, sem recorrer a singularidades infinitas e sem precisar de uma criação ex nihilo. Ele parte da ideia de que o universo anterior encolheu até um ponto mínimo, não colapsou de vez e depois simplesmente rebateu. É o tal do Big Bounce. Então, olha só, tudo começa quando os físicos tentam unir as leis da gravidade de Einstein, que funcionam super bem em grande escala, com as leis da mecânica quântica que dominam o mundo das coisas minúsculas. O problema é que essas duas teorias não conversam direito. Quando você aplica as duas juntas, por exemplo, lá no começo do universo, naquela densidade absurda que a gente imagina no Big Bang, as equações entram em colapso. Tipo, os números explodem, as variáveis vão para infinito, nada faz mais sentido. Aí o que o pessoal pensou? Talvez a gente precise de uma nova forma de gravidade, uma gravidade que funcione também no nível quântico. E aí surgiu a gravidade quântica em loop. O nome parece complicado, mas a ideia central é até intuitiva. Ela parte do princípio de que o espaço não é contínuo, não é liso, como a gente imaginava. Em vez disso, ele seria feito de unidades discretas, minúsculas, como se fosse uma teia de pontos, uma malha finíssima de espaço. Cada ponto dessa rede carrega uma quantidade mínima de espaço, uma espécie de pacote de volume. É tipo pensar que em vez de uma linha lisa, o espaço é feito de pixels. Só que esses pixels são infinitamente pequenos, menores que qualquer partícula, menores que qualquer medida atual. E aí vem a sacada: se o espaço é quantizado, ele não pode ser comprimido infinitamente. Existe um limite, um ponto em que ele simplesmente não pode mais encolher. E é exatamente aí que o modelo da cosmologia de Loop propõe uma virada radical. Quando o universo em contração atinge esse ponto mínimo, ele não continua colapsando até uma singularidade. Em vez disso, ele salta de volta. Rebate. O Big Bang deixa de ser o começo do tempo e passa a ser a transição entre uma fase de contração e uma nova fase de expansão. Esse salto, que os físicos chamam de bounce, não é explosivo. Ele é suave, gradual, regido por leis quânticas que impedem o colapso total. É como se o universo, ao atingir o seu limite de compressão, fosse empurrado de volta para fora. E aí começa tudo de novo. Espaço se expandindo, partículas se formando, galáxias surgindo, tudo isso numa nova fase, mas que no fundo é continuidade do que já existia antes. A seta do tempo continua, mas o tempo não começou ali. Ele apenas mudou de direção. E isso tem implicações gigantes. Primeiro, significa que talvez nunca tenha existido um momento zero. Aquela ideia do Big Bang como ponto inicial absoluto pode estar errada. O que a gente chama de Big Bang pode ser só o ponto de transição entre dois momentos da história cósmica. Segundo, significa que talvez o universo seja eterno, sem começo nem fim. Ele pode ter passado por infinitos ciclos de contração e expansão, ou pode ter vindo de um único colapso primordial, mas em ambos os casos ele não precisou ser criado, ele só sempre existiu
de alguma forma. Agora, tem um detalhe muito interessante nisso tudo, que é o comportamento da gravidade nesses momentos extremos. Normalmente a gravidade é uma força que atrai, que junta as coisas, mas nesse cenário de compressão extrema, as equações da gravidade quântica em loop mostram que ela pode mudar de sinal. Em vez de puxar, ela empurra. E é essa inversão temporária que gera o rebote. É como se a gravidade, percebendo que o espaço está sendo comprimido demais, dissesse, opa, até aqui deu, agora vamos voltar. Isso é totalmente contraintuitivo, mas é exatamente o tipo de coisa que a física quântica adora fazer. Tem também o lance da entropia, que é sempre uma questão delicada nessas histórias cíclicas. Por quê? Se o universo já existia antes, então ele deveria ter acumulado muita entropia, muita desordem, e isso teria deixado marcas. Mas no modelo do Bounce, a entropia pode se reorganizar no processo. Ou melhor, como o espaço-tempo também é quantizado, talvez a entropia se comporte de forma diferente nesse momento crítico. Não sabe ainda exatamente como isso funciona, mas os físicos estão trabalhando nisso, tentando entender se é possível que o universo renasça com entropia baixa, mesmo vindo de uma fase anterior de contração. Outra coisa muito legal é que esse modelo, diferente de muitos outros que a gente comentou, não exige dimensões extras, nem estruturas muito exóticas. Ele trabalha com o que já se conhece, mas num regime novo. É uma proposta que parte de princípios sólidos da física conhecida e estende isso para regiões onde a relatividade sozinha não funciona. E o mais importante, ele faz previsões. Ele pode ser testado. Alguns cientistas estão procurando traços do universo anterior em padrões sutis na radiação cósmica de fundo, ou em flutuações primordiais que poderiam ter atravessado o Bounce. Se encontrarem, seria uma das maiores descobertas de todos os tempos. E pensa no impacto disso tudo. Se o universo realmente passou por um bounce, então muita coisa que a gente acreditava sobre a origem pode estar errada. O universo não surgiu do nada, não foi criado espontaneamente, nem veio de uma colisão dimensional. Ele já estava aí numa fase anterior, talvez contraindo durante trilhões de anos, até atingir esse ponto crítico. E quando atingiu, ele não morreu, ele recomeçou. Isso tira o peso de tentar explicar um início absoluto, que é uma ideia que sempre incomodou tanto os físicos quanto os filósofos. Porque, convenhamos, começar do nada é difícil de aceitar. Por mais que a gente tente, a cosmologia quântica de loop propõe algo mais orgânico, um universo que evolui, que se transforma, que passa por fases, como um ser vivo que respira, cresce, encolhe, renasce. E tudo isso guiado por leis que talvez sejam ainda mais profundas do que a gente conhece hoje. Leis que não apenas descrevem o espaço e o tempo, mas que definem como eles emergem, como eles se conectam, como eles se curvam e se reorganizam. Porque se o espaço-tempo é uma rede de estruturas discretas, como propõe essa teoria, então talvez o que a gente chama de realidade seja só uma manifestação de uma estrutura mais profunda, uma geometria quântica em eterna transformação. Isso muda também a forma como a gente pensa o tempo. Porque se o tempo não começou no Big Bang, então ele talvez seja uma propriedade que só faz sentido dentro de cada fase do universo. Pode ser que o tempo flua de forma diferente durante a contração e a expansão. Pode ser que ele mude de direção no momento do bounce. Ou que o conceito de tempo, do jeito que a gente entende, nem se aplique nesses momentos extremos. Isso é algo que está sendo estudado, mas o importante é que nesse modelo o tempo é uma continuidade e não uma criação. Ele não foi ligado num instante mágico, ele simplesmente existe como parte da estrutura do universo. E aí você para pensar, se o universo já passou por um colapso antes, será que ele vai passar de novo? Será que o nosso destino é contrair de novo até outro bounce? Ou será que esse modelo descreve só o nascimento do nosso universo atual e agora ele vai se expandir para sempre? Ainda não dá para saber. Mas o que ele mostra é que em vez de um universo que surgiu de um ponto sem explicação, a gente pode ter um universo que vem de uma história anterior, de uma evolução contínua, de uma transição de fases, e isso, por mais estranho que pareça, é até reconfortante, porque transforma o cosmos em algo vivo, dinâmico, eterno. Agora a gente vai mergulhar numa ideia que é talvez uma das mais provocativas de toda essa conversa sobre o início do universo,
porque ela questiona diretamente a direção do tempo, ou melhor, a própria existência de uma direção. Estou falando aqui da hipótese da simetria temporal, uma proposta que sugere que o tempo, na verdade, pode fluir em duas direções diferentes, uma para frente, como a gente experimenta no nosso dia a dia, e outra para trás, só que num universo paralelo, um universo gêmeo ao nosso, nascido do mesmo evento que originou tudo. E, cara, isso é de explodir a cabeça, porque força a gente a repensar a noção mais básica de todas. O que é o tempo? O ponto de partida dessa ideia está lá, nas equações fundamentais da física. Se você pegar as leis que regem o movimento das partículas, seja na mecânica clássica, na relatividade ou até na mecânica quântica, você vai ver que elas são, em sua maioria, simétricas em relação ao tempo. Ou seja, elas funcionam exatamente do mesmo jeito. Se você inverter o sentido do tempo, se uma partícula vai de A para B em 3 segundos, a equação que descreve esse movimento funciona da mesma forma se ela fosse de B para A em negativo 3 segundos. As leis não sabem para que lado o tempo está andando. Isso, por si só, já é estranho, porque a nossa experiência é totalmente assimétrica. A gente lembra do passado, mas não do futuro. A gente nasce, envelhece, morre, a gente quebra um copo e ele nunca se recompõe sozinho. Existe claramente uma seta do tempo apontando para frente. Mas aí vem a pergunta: se as leis são simétricas, de onde vem essa assimetria que a gente sente? Onde é que o tempo ganha uma direção? Uma das respostas mais aceitas para isso vem da termodinâmica, mais especificamente da segunda lei, que diz que a entropia, a desordem de um sistema, tende a aumentar com o tempo, ou seja, os sistemas evoluem naturalmente de estados mais organizados para estados mais desorganizados. E isso dá uma flecha para o tempo. O problema é que essa explicação não responde tudo. Por quê? Beleza, a entropia aumenta. Mas por que ela estava tão baixa no início do universo? Por que o universo começou num estado tão absurdamente organizado? É aí que entra a hipótese da simetria temporal. Alguns físicos propuseram que, na verdade, o universo não teve um único tempo correndo em uma direção desde o Big Bang. A ideia é que o Big Bang foi um ponto de simetria, um momento onde o tempo, por assim dizer, se divide em duas direções opostas. Em uma delas, ele segue para o que a gente chama de futuro, o nosso universo, com galáxias se formando, estrelas queimando, vida surgindo, e na outra ele segue para o que seria o passado, mas com tudo acontecendo ao contrário do nosso ponto de vista, como se o tempo estivesse correndo de trás para frente. Mas calma que não é que as coisas nesse outro universo estejam voltando como num filme rebobinado. Para quem está dentro desse universo espelho, o tempo também corre para frente, só que essa frente é oposta à nossa. As leis da física funcionam normal por lá. A causalidade é preservada. Tudo acontece de forma natural. A única diferença é que, do nosso ponto de vista, aquele universo evolui para trás. E, do ponto de vista de lá, é o nosso universo que anda ao contrário. São simétricos, gêmeos, cada um com sua própria seta do tempo, divergindo a partir do mesmo ponto inicial, o Big Bang. Essa ideia muda tudo. Porque, se for verdade, significa que a simetria do tempo não é só uma propriedade matemática das equações. Ela é real, física, incorporada na própria estrutura do cosmos. O universo não surgiu com o tempo andando para um lado, ele surgiu com o tempo se dividindo em dois caminhos. E isso também explicaria a entropia inicial baixa. Porque se cada universo carrega sua própria entropia crescendo a partir de um mesmo ponto mínimo, então a entropia era zero ali, naquele momento de simetria total, e começou a aumentar para ambos os lados. A flecha do tempo nasce dali, mas se bifurca. E o mais doido é que, apesar de parecer super abstrato, essa hipótese não é só devaneio. Ela tem embasamento em propostas matemáticas dentro da cosmologia moderna. Um dos modelos mais conhecidos que trabalha com essa ideia foi sugerido por Julian Barbour e Tim Kozlowski, junto com Flávio Mercati. Eles desenvolveram uma teoria onde o tempo não é um parâmetro fundamental, mas uma medida de mudança. Nesse modelo, o universo surge de uma configuração de mínima complexidade, algo que eles chamam de Janus Point, em homenagem ao deus romano Janus, que olha para frente e para trás ao mesmo tempo. Nesse ponto, tudo é simétrico. Mas, a partir dali, as estruturas começam a se formar em duas direções.
a complexidade do universo aumenta para os dois lados do tempo. E o que é incrível é que esse modelo mostra que, mesmo sem um tempo absoluto pré-definido, você pode ter uma estrutura temporal emergente com duas setas de tempo opostas surgindo naturalmente da mesma origem. E aí a experiência de tempo, como a gente vive, aparece como uma propriedade emergente do crescimento da complexidade. Outro ponto que esse tipo de modelo levanta é que talvez a separação entre passado e futuro seja relativa, assim como a separação entre esquerda e direita. Tudo depende do ponto de referência. Para nós, o Big Bang está no passado e o tempo flui para frente. Mas para um observador do universo espelho, o Big Bang também está no passado dele e o tempo flui na outra direção. Cada um vê o outro como indo ao contrário. Mas, localmente, cada universo tem sua própria estrutura temporal consistente, suas próprias leis funcionando perfeitamente. Agora pensa no que isso significa para a ideia de causalidade. Porque se o tempo pode fluir em duas direções, será que isso afeta o modo como causa e efeito funcionam? Será que eventos em um universo podem de alguma forma influenciar o outro? A princípio, não. Porque esses universos gêmeos estão completamente desconectados após o ponto de origem. Eles seguem caminhos separados no tempo. Mas a simetria sugere que, mesmo sem comunicação direta, eles compartilham uma estrutura comum. O que acontece em um espelha de forma invertida, o que acontece no outro, e aí começa aquela especulação que ninguém consegue evitar. Será que esse outro universo, com um tempo invertido, pode conter uma versão invertida de tudo que temos aqui? Será que existe uma antiversão de nós, vivendo num cosmos espelhado, onde tudo funciona ao contrário? E mais, será que esse universo espelho também tem vida, galáxias, consciência? Ou será que ele evoluiu de forma completamente diferente, por causa de pequenas flutuações que fizeram com que ele tomasse um rumo que não tem nada a ver com o nosso? Tem gente que vê essa ideia como uma forma elegante de preservar a simetria fundamental da natureza. Outros veem como uma loucura matemática que nunca vai poder ser testada. Mas o fato é que, cada vez mais, a cosmologia tem se deparado com esses limites conceituais. A pergunta sobre a origem do tempo é uma das mais difíceis de todas. E se a resposta for que o tempo não começou, mas sim se dividiu, se ele se ramificou num instante de simetria perfeita e desde então caminha em duas direções opostas, isso também reabre discussões filosóficas muito antigas. A relação entre tempo e consciência, entre tempo e memória, entre tempo e identidade. Porque se o tempo é relativo e se pode fluir de maneiras diferentes, em regiões diferentes do cosmos, então a nossa própria experiência da realidade pode ser só uma entre várias possíveis. A gente vive numa narrativa linear porque é isso que a nossa biologia, nosso cérebro e nosso universo permitem. Mas em outros contextos cósmicos, a experiência do tempo pode ser radicalmente diferente. Pode ser circular, reversa, bifurcada ou até inexistente. E o mais fascinante é que esse tipo de ideia pode sim ser investigado com base em observações. Existem propostas que tentam encontrar sinais de simetria temporal na radiação cósmica de fundo ou nas distribuições de matéria em larga escala. Algumas simulações até mostram que certos padrões no universo poderiam ser mais bem explicados se houvesse essa duplicidade temporal desde o início. Não é fácil, claro, a gente está falando de eventos que aconteceram há quase 14 bilhões de anos. Mas o fato de ser difícil não significa que é impossível. No fim das contas, o que essa hipótese nos mostra é que o tempo talvez não seja o que a gente pensava. Talvez ele não seja uma linha única, infinita, com um começo fixo e um fim inevitável. Talvez ele seja um campo, uma estrutura, uma malha que pode se curvar, se dividir, se espelhar. E talvez lá no instante primordial do universo, o tempo tenha se partido em dois, como um rio que se divide em dois braços, cada um correndo para um lado, cada um criando seu próprio mundo, sua própria história, sua própria direção. Muito bem, agora a gente vai entrar numa ideia que parece simples à primeira vista, mas que, quando você começa a esmiuçar, ela desmonta tudo que a gente normalmente pensa sobre começo, criação e até sobre a própria existência. A ideia de que o Big Bang, ao contrário do que se costuma dizer, não foi exatamente o começo de tudo, mas sim uma transição entre fases. Ou seja,
O universo que a gente conhece hoje não surgiu do nada, nem de um ponto de origem absoluta, mas de uma mudança de estado, uma transformação de algo que já existia, só que de uma forma completamente diferente da atual. Cara, essa ideia carrega um peso filosófico e científico enorme, porque tira o Big Bang daquele pedestal de início de tudo e coloca ele como um ponto de virada, uma mudança, um momento de ruptura entre realidades. Para entender isso, tem que tirar da cabeça aquela imagem meio popular de que o Big Bang foi uma explosão no espaço. Não foi. O Big Bang foi a expansão do próprio espaço. Ele não aconteceu em algum lugar. Ele foi o surgimento do espaço-tempo como a gente conhece. Só que a grande sacada aqui é o seguinte: e se esse surgimento não for um nascimento absoluto, mas sim um efeito emergente, um resultado final de um processo anterior, o Big Bang, nesse ponto de vista, seria como a transição de gelo para a água. A água sempre esteve lá, só mudou de fase. O estado anterior talvez não fosse reconhecível como um universo, mas ainda assim era algo, uma condição física, um estado quântico, uma geometria estranha, algo que estava em transformação. Tem um conceito que aparece muito nesse contexto, que é o de mudança de fase cósmica. A gente já conhece essas transições de fase no dia a dia. Água vira vapor, ferro derrete, certos materiais mudam de estrutura dependendo da temperatura. No universo primitivo, as condições eram tão extremas que essas mudanças de fase podiam acontecer com o próprio tecido do espaço-tempo. Então, uma das hipóteses é que antes do que a gente chama de Big Bang, o universo ele estava em outro estado físico, um estado de simetria extrema, por exemplo, onde as forças da natureza ainda não estavam separadas, um tipo de pré-universo, se é que dá para chamar assim. E aí, num determinado momento, esse estado entrou em colapso ou se reorganizou, e daí surgiu o universo como a gente conhece. Essa transição, então, seria como o universo despertando de uma condição anterior. Não necessariamente algo dinâmico ou cheio de eventos, mas talvez um estado estável, eterno, sem tempo nem espaço no formato que conhecemos. E aí, de repente, essa estabilidade se rompeu. As simetrias se quebraram. O tempo começou a fluir, o espaço começou a se expandir, e as partículas começaram a se formar. Essa quebra de simetria é uma das ideias centrais da física moderna. É assim que, por exemplo, as partículas ganham massa através do campo de Higgs. Antes da quebra, tudo era simétrico, tudo igual. Depois, as diferenças emergem, e isso pode ter acontecido com o próprio universo. Essa proposta muda completamente a forma como a gente enxerga a origem, porque nesse cenário o universo não surgiu do nada, mas sim de um nada diferente, um nada que não era vazio, mas cheio de potencial. Um estado de vácuo falso, talvez, como alguns físicos chamam, ou seja, uma condição aparentemente estável, mas que na verdade estava só esperando a hora certa para mudar. E quando mudou, essa transição liberou energia, estruturou espaço, criou tempo, e aí o universo começou a evoluir da forma que a gente consegue observar hoje. É interessante notar que esse tipo de transição de fase pode deixar marcas. Isso porque essas mudanças não acontecem de forma perfeitamente suave. Elas geralmente produzem bolhas, instabilidades, flutuações, e essas flutuações podem se espalhar pelo universo, criando pequenas irregularidades. Alguns físicos acreditam que essas marcas podem estar registradas na radiação cósmica de fundo, nos padrões de distribuição de galáxias, nas assimetrias que a gente vê na estrutura em larga escala do universo. Ou seja, talvez a gente ainda esteja vendo hoje as cicatrizes dessa transição primordial. E o mais doido é que essa visão também conversa com o conceito de tempo emergente. Porque se o universo passou por uma mudança de fase, talvez o tempo só faça sentido depois dessa mudança. Antes disso, o tempo como a gente entende, com causa e efeito, passado, presente e futuro, simplesmente não existia. Então o Big Bang, nesse sentido, seria o começo do tempo, não porque algo começou do zero, mas porque foi o momento em que o tempo passou a ter sentido físico, passou a ter direção, métrica, fluxo. Antes disso, não havia um antes, no sentido tradicional,
porque não havia tempo em termos operacionais. Tem uma proposta matemática que trabalha bem com isso, chamada de No Boundary Proposal ou proposta sem bordas, formulada por Stephen Hawking e James Hartle. Nessa proposta, o universo não tem uma borda no tempo. O tempo imaginário, usado nas equações quânticas, suaviza o início, como se o universo não tivesse um ponto de partida pontudo, mas sim uma curvatura suave. Tipo o polo sul do planeta Terra. Você não pode ir mais ao sul do que o polo sul, mas isso não significa que o polo seja uma borda. É só o fim natural da direção sul. Da mesma forma, o tempo nesse modelo não começa num ponto duro, mas numa transição de geometria. Antes disso, não dá para falar de tempo real. Só de tempo imaginário, uma ferramenta matemática que descreve o estado anterior. Outra implicação dessa ideia é que o universo pode não ter começado pequeno. Isso é um negócio curioso. A gente costuma pensar que tudo começou de um ponto minúsculo, uma singularidade. Mas, se o Big Bang foi uma transição de fase, talvez o universo já existisse com um tamanho finito, talvez até grande, e só mudou de forma. O espaço não necessariamente surgiu, ele pode ter sido reconfigurado. A topologia do universo pode ter se reorganizado e isso deu início ao que a gente entende como expansão. Mas a expansão, nesse sentido, é uma mudança de estado, não um crescimento a partir do zero. E aí você começa a ver que esse tipo de modelo responde algumas perguntas difíceis, como por exemplo, de onde veio a energia do universo? Se foi uma transição de fase, essa energia pode ter vindo da própria instabilidade do estado anterior, não foi criada do nada, foi liberada. Também responde à questão da origem da estrutura. As flutuações primordiais que depois viraram galáxias e aglomerados podem ser resultado das perturbações criadas no momento da transição. E a própria seta do tempo, o fato da gente perceber um antes e um depois, pode ser consequência da quebra de simetria ocorrida ali. Claro, tudo isso ainda está no campo teórico. A gente não tem como observar diretamente o que havia antes do Big Bang, ou melhor, antes da transição, mas os cientistas estão tentando encontrar formas indiretas de testar essas ideias. Procurando padrões na radiação cósmica, observando ondas gravitacionais primordiais, refinando modelos matemáticos que descrevem o comportamento do universo em energias extremas, é uma área que mistura cosmologia, física de partículas, teoria quântica de campos e muita matemática pesada. Mas, no fim das contas, o que essa proposta faz é oferecer uma alternativa mais natural ao mistério do começo absoluto, porque dizer que o universo surgiu do nada é uma afirmação muito forte. E, se existe uma possibilidade mais suave, mais contínua, onde o universo apenas mudou de estado, isso parece até mais coerente com o que a física costuma mostrar em outros contextos. A natureza raramente faz coisas absolutas, né? Ela muda, ela transforma, ela passa de uma fase para outra. Por que com o universo seria diferente? Pensar no Big Bang como uma transição de fase também ajuda a tirar um pouco do peso daquela ideia de um instante único, irrepetível, misterioso demais. Torna o nascimento do universo parte de uma cadeia de processos físicos que talvez sejam comuns, que talvez aconteçam em outros contextos, que talvez até já tenham acontecido antes. E isso, de certa forma, aproxima o universo da lógica da própria física. Um universo que muda, que evolui, que se transforma, sem precisar de mágica, sem precisar de um milagre, sem precisar de um começo inexplicável. No fim das contas, pode ser que o que a gente chama de Big Bang tenha sido só o som da cortina subindo num palco que já existia, mas que até então estava vazio ou escuro ou simplesmente adormecido. E o que veio antes não foi um nada absoluto, mas um outro tipo de realidade, um outro estado, uma outra fase. Algo que não era o universo como a gente conhece, mas que carregava dentro de si o potencial de se tornar tudo que veio depois. O tempo, o espaço, a matéria, a luz, tudo isso como consequência de uma transição e não de uma criação. E aí, cara, a pergunta muda. A questão não é mais o que causou o universo, mas sim o que fez ele mudar. E isso talvez a gente ainda consiga descobrir. No fim, talvez o universo não tenha começado, nem vá terminar. Talvez ele apenas mude, respire, se transforme em ciclos, transições, flutuações e colisões. O tempo, esse fio invisível que costura tudo, pode ser só um reflexo da mudança. E nós,
um instante consciente dentro dessa dança eterna